Olá, aqui é Viviane Ribeiro do The Rich Life Guide e vamos continuar hoje com o nosso vídeo sobre contas especiais aqui nos Estados Unidos. Já falamos no vídeo anterior sobre as contas 401k e IRA e falamos da IRA Traditional e IRA Roth. Se você não assistiu esse vídeo, volta lá no canal, assista esse vídeo para entender melhor sobre essas contas de aposentadoria. Hoje nós vamos falar das contas de aposentadoria para empresas aqui nos Estados Unidos. Para quem tem empresa, existem contas especiais que trazem ainda mais vantagem do que as contas de IRA para pessoas físicas. Então vamos lá. Essas contas se chamam SEP IRA e Simple IRA. Eu vou colar aqui no meu computador para te falar o que significa essas siglas. Primeiro, a SEP IRA. Significa Simplified Employee Pension IRA, ou seja, plano de pensão para empregados. Essa conta ela está disponível para pessoas autônomas e que têm pequenos negócios. Eu vou falar mais dela daqui a pouquinho. A outra conta é a Simple IRA, que significa, vamos lá, essa eu vou ter que colar, pessoal. Savings Incentive Match Plan for Employees. Ou seja, é um plano mais simplificado do que o 401k para empresas com até 100 empregados e, nesse caso, tanto o empregador como o empregado vão poder contribuir. Então, vamos falar de cada uma dessas contas para entender melhor mais esse instrumento de incentivo do governo americano para que você poupe dinheiro para a sua aposentadoria. Vamos lá? A SEP IRA, ela é para pessoas, como eu disse, pessoas autônomas ou pequenas empresas com muito poucos empregados. E nessa conta, somente o empregador pode fazer contribuições, ou seja, o empregado não pode colocar dinheiro dentro dessa conta, tá? Dentro da SEP IRA. Então, nesse caso, o empregador vai fazer as contribuições e a grande vantagem, ele pode deduzir essas contribuições dos custos, né? Colocar nos custos da empresa. Ou seja, ele vai deduzir essas contribuições dos impostos a pagar. Então, essa conta é muito interessante se você, por exemplo, é uma empresa de uma pessoa só, né? Só você na sua empresa, você pode usar essa conta para poupar para a sua aposentadoria. E eu vou te falar aqui daqui a pouco por que ela é muito melhor do que a conta de IRA Traditional ou Roth, ok? A diferença da conta SEP, né, essa que a gente falou foi a SEP, para a conta Simple, é que na conta Simple, tanto o empregador quanto o empregado poderão fazer contribuições. Essa conta Simple IRA, ela é mais parecida com a 401k que existe no setor privado. Entretanto, nessa conta Simple, somente empresas com até 100 empregados podem configurar essa conta. E por que eles fariam isso, né, a Simple IRA, ao invés da 401k? Porque é muito mais barato, tem muito menos regulação. Então, para pequenas empresas, né, fica mais barato e mais fácil constituir a conta Simple IRA do que fazer um plano 401k. Agora vamos falar da elegibilidade para essas contas. Quando essas contas, né, são permitidas para as empresas. A SEP IRA é permitida para praticamente qualquer tipo de empresa, né? Se você é autônomo, se você tem uma LLC, se você tem uma pequena empresa, né, com poucos empregados, essa conta é autorizada, ou seja, você é elegível para abrir essa conta SEP IRA. A exigência é o quê? É que o empregador faça a mesma contribuição para todos os empregados da empresa. Ou seja, se você tem uma pequena empresa e você tem um empregado e você quiser colocar um dinheiro para a sua conta de aposentadoria, você vai ter que colocar o mesmo valor para a contribuição daquele seu empregado. Então, tem que ser contribuições iguais para todos os empregados da empresa. A conta Simple IRA também é para pequenas empresas até 100 empregados, mas tem algumas exigências. Por exemplo, o empregado tem que ter feito pelo menos $5.000 no ano anterior para poder ser elegível para ter essa conta Simple IRA.
Além disso, se o empregador oferecer essa conta Simple IRA para os empregados, ele não vai poder oferecer nenhum outro tipo de plano de aposentadoria. Então, fica restrito a Simple IRA se essa é a opção escolhida pelo empregador. Quais são as vantagens de ter essas contas SEP e Simple IRA na sua empresa? Na SEP IRA, as contribuições permitidas, né, pelo IRS, pelo governo americano, elas são muito maiores do que as contribuições permitidas nas contas, né, IRA tradicionais, que são a Traditional e a Roth. Então, quando você faz uma SEP IRA, por exemplo, em 2024, você pode contribuir até $69 mil no ano ou 25% da sua renda, tá? Da renda que você produziu, o que for menor entre esses dois. Já lá na conta IRA, Traditional e Roth, você só pode contribuir até $7 mil por ano. A diferença é enorme. Então, se você tem uma pequena empresa, né, e é capaz de contribuir muito mais do que $7 mil por ano, eu recomendo ter uma conta SEP IRA. Além disso, você não é obrigado a contribuir todos os anos. Se você teve um ano ruim, né, não teve lucro, né, se o seu lucro é variável de ano para ano, você vai contribuir o que você puder, né, até aquele limite que a gente já falou de $69 mil ou 25% da sua renda. Outra coisa muito boa é que você pode deduzir essas contribuições dos seus impostos a pagar. Então, além de estar poupando para a sua aposentadoria, você vai estar pagando menos impostos no presente. As vantagens da Simple IRA. Diferentemente da SEP IRA, na Simple, tanto o empregado quanto o empregador podem contribuir. Então, na SEP, só o empregador podia contribuir e na Simple, o empregado também pode colocar mais dinheiro. O limite de contribuição é até $16 mil para 2024 e, se a pessoa tiver mais de 50 anos, tem uma contribuição extra liberada de $3.500. Então, total de $19.500 se você tiver mais de 50 anos. Essas contas são muito mais fáceis de configurar que as contas, né, os planos 401k. Por isso, para pequenas empresas, né, que talvez seria inviável fazer um plano de aposentadoria 401k, porque ele é muito mais complicado, tem muito mais regulações, exige, né, muito mais papelada para poder ser feito, né, implementado na empresa. A Simple IRA é simples, né, de fazer. Então, pequenas empresas, né, igual eu já falei, com até 100 empregados, vão preferir utilizar a Simple IRA pela facilidade que ela oferece. Nesse caso da Simple, as contribuições são obrigatórias do lado do empregador. Então, o empregador terá que fazer contribuições obrigatórias, tá? Você vai olhar a regulação para entender melhor quanto seria essa contribuição, né? Qual seria o valor mínimo que teria que ser colocado nessas contas. Mas as contribuições são obrigatórias na Simple, da parte do empregador, enquanto que na SEP as contribuições não são obrigatórias. Então, essa é uma grande diferença entre as duas contas. Agora vamos falar das desvantagens que existem nessas contas, porque o mundo não é perfeito, então tudo tem um custo. Vamos falar um pouco das desvantagens dessas duas contas, começando pela SEP IRA. Na SEP IRA, uma desvantagem é que o empregado não pode fazer contribuições. Então, se a empresa decidiu por ter uma SEP IRA, vai ser de acordo com a vontade do empregador, né, de fazer ou não as contribuições. Lembrando que elas não são obrigatórias todos os anos. Então, se o empregador não quiser fazer contribuição, ele não vai fazer e o empregado também não vai poder fazer. Então, essa é uma das desvantagens da SEP IRA. Outra desvantagem é que você só pode contribuir até 25% da sua renda. Então, se você teve uma renda baixa naquele ano, a sua contribuição não vai ser muito alta. Então, essa é uma desvantagem, porque ela é vinculada à renda que você produz. E agora as desvantagens da conta Simple IRA. Na SEP IRA, a contribuição máxima durante o ano seriam de $69 mil ou 25% da renda produzida. Já na Simple IRA, a contribuição máxima seria de $16 mil
ou 19.500 para pessoas maiores de 50 anos. Então essa é uma desvantagem, já que na SEP IRA a contribuição poderia ser muito maior se você produz, né, bastante renda na sua empresa. A outra desvantagem são as contribuições obrigatórias. Por quê? Porque se a empresa teve um ano ruim, o empregador vai ser obrigado a contribuir da mesma forma. Então, se a empresa que você tem ganhos flutuantes, né? Isso talvez poderia ser um problema. Então, pense direitinho, né? Quando você for instituir esses planos de aposentadoria na sua empresa. E lembrando a grande vantagem dessas contas, que você coloca o dinheiro antes de pagar os impostos e os investimentos que você fizer dentro daquela conta, enquanto eles estiverem dentro da conta, vão crescer também sem pagar impostos. Isso é muito bom aqui nos Estados Unidos, né? Porque senão você pagaria imposto de renda todos os anos sobre os rendimentos, né, os dividendos dos seus investimentos. Então você não vai pagar impostos durante todo o tempo que os investimentos estiverem dentro da sua conta SEP ou Simple IRA e só vai pagar imposto lá na frente quando você começar a retirar o dinheiro. Então vamos retomar aqui as informações sobre as contas especiais nos Estados Unidos. 401k para pessoas que trabalham no setor privado, onde, obviamente, o empregador ofereça essa conta. Simple SEP IRA para pessoas que tenham empresas, sendo que a SEP IRA seria, né, para pessoas com pequenas empresas ou autônomos e que têm contribuições, né, não mandatórias, ou seja, se você teve um ano ruim, não precisa fazer contribuição. E Simple IRA para empresas pequenas, com até 100 funcionários, mas lembrando que as contribuições serão obrigatórias por parte do empregador. E por último, IRA Roth e IRA Traditional, que a gente já falou no vídeo anterior, para todas as outras pessoas, né, que trabalham e produzem renda aqui nos Estados Unidos, lembrando que existem limites de contribuição definidos pelo IRS. Esses limites eles mudam praticamente todo ano, então sempre dê uma olhada quais são os limites de contribuição, né, para o ano corrente. A gente está aqui em 2024, mas já pode ter modificações para 2025. E lembrando também de verificar a elegibilidade, ou seja, se você pode, né, se você é autorizado a ter essas contas, tanto as contas individuais, quanto do setor privado, quanto as contas de empresa. Então é isso, pessoal. Muitas vantagens aqui nos Estados Unidos para pessoas que querem poupar para a sua aposentadoria. Se você não se encaixa em nenhuma dessas opções de contas especiais, você ainda pode investir, né, por conta própria, né, abrir o que a gente chama de brokerage account e fazer os seus investimentos, né, da forma que você puder. Muito obrigada por assistir a esse vídeo. Se você achou o vídeo útil, deixa um like aqui no canal. Se você tem perguntas, deixa aqui para mim uma pergunta ou um comentário sobre esse vídeo. Lembrando que eu ofereço mentorias individuais para quem quer aprender a investir aqui nos Estados Unidos ou tem perguntas sobre contas especiais, seguros e outros tantos assuntos relacionados com organização e planejamento financeiro. Se você quer começar uma conversa comigo, entre em contato aqui pelo YouTube ou então deixe uma mensagem no meu Instagram. Muito obrigada por ficar comigo até agora e fique ligado para os próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!